Boa noite, pessoal, a todos e a todas. Essa música, na verdade, é uma deixa, né, para que vocês possam fugir, né, diante de toda essa agonia que é fim de semestre, apesar de ser o primeiro semestre de vocês, assim, vocês não tem nem o que alegar de estresse, né, porque a gente, afinal de contas, já passou pela pandemia, não tem mais nenhum problema sendo enfrentado, enfim. Mas brincadeiras à parte, hoje nós vamos dar continuidade ao último bloco, né, dar início, na verdade, ao último bloco da nossa disciplina, que justamente trata dos aspectos estruturais do direito. A gente vai falar sobre fato jurídico, relação jurídica, direito subjetivo. A gente já falou isso, já falou desses temas ao longo do nosso curso, né, ao longo da nossa disciplina, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais para compreender como a teoria jurídica se apercebe desses fenômenos que têm repercussão e significado para o direito, certo? Então, quando a gente imagina qualquer julgamento, ele se debruça sobre fatos, ou pelo menos narrativas, né, de fatos. E por isso é tão importante a gente compreender que fatos são esses que têm repercussão, que têm interesse para o direito. Da mesma maneira como a gente se relaciona naturalmente, essas relações elas vão ser também compreendidas ou estudadas pelo direito, assim como a percepção de direito subjetivo, de que a gente já falou, e até numa visão mais crítica, alinhada ao que Alisson Mascaro defende, do direito subjetivo a gente vai ter a apropriação de um bem por parte daquele que se diz sujeito, certo? Bom, mas antes de a gente começar nessas discussões propriamente, deixa eu dizer a vocês, hoje é o dia 8, né? É o termo final para a entrega dos cordéis de vocês. E eu tenho assim ficado muito satisfeito com a produção, muitos versos e muitas cestilhas maravilhosas. E, obviamente, do jeito que a gente tinha já combinado, eu vou fazer o seguinte. Num primeiro momento, o primeiro produto que a gente vai fazer, eu vou fazer um apanhado, né? Vou organizar mais ou menos na estrutura da disciplina, vou fazer esse apanhado em um só texto, com algumas adaptações para que a gente possa adequar aqueles versos que não estão adequados propriamente, né, às cestilhas de cordel, a esse formato, e aí vou fazer essa junção e a gente vai produzir um vídeo. Na verdade, eu vou apenas ditar aquilo que vocês produziram e vou produzir um vídeo para mostrar para vocês depois. Num segundo momento, e essa é a grande novidade de hoje, a gente já tinha falado sobre isso, né? A minha intenção de fazer uma publicação de um livreto mesmo de cordel, certo? Então, a minha intenção era fazer uma impressão mesmo de aquelas impressões para a gente, vamos supor, 100 exemplares, cada um de vocês ficaria com um exemplar e o que sobrasse a gente poderia dar e fazer circular, né? E, além disso, eu vou ver como é que funciona, mas pelo que eu andei sondando, é possível fazer uma publicação de um e-book mesmo, que pode ficar na plataforma do Kindle, né, do Amazon Kindle, a gente não pagaria nada e assim, eu pediria a vocês, obviamente, a cessão desses direitos autorais, que é uma obra coletiva, afinal de contas, e ele ficaria disponível gratuitamente, né, no Amazon, e eu já encomendei até a capa, né? Então, a gente vai ter uma xilogravura verdadeira, né? E vai ser, na verdade, a nossa primeira obra. Não vai ter ISBN, não vai ter nada, mas vai fazer circular uma produção de vocês, né? Aproveitando um traço da nossa cultura e as percepções de vocês sobre essa nossa primeira experiência no direito, certo? Não sei, Paulo, se anima, mas é tão burocrático que a gente pode publicar essa primeira edição, a segunda edição, a gente fazendo sucesso, a gente vai até ganhar dinheiro, né, depois. Mas, enfim. Bom, hoje a gente vai falar sobre fatos jurídicos, né? E antes da gente falar sobre Companhia das Letras, obviamente, também tem a editora de Harvard, que a gente pode depois, né, sondar. Tem
de Cambridge, tem várias outras. As opções são muitas, né? Então, tem Almedina, Martins Fontes, enfim. Depois vocês estão brincando, mas vai ser sucesso, né? Esse negócio. Vou fazer circular dos professores também. Então, olha a responsabilidade. Aqueles que não entregaram, não se esqueçam, o prazo fatal é até a meia-noite de hoje, certo? Bom, a gente vai agora falar sobre fatos jurídicos, né? E para que a gente possa compreender o que seja fato, eu vou fazer um apanhado do que é fato jurídico, é preciso que a gente primeiro perceba o terreno que a gente está entrando aqui. Está com algum problema aqui de conexão. Está aparecendo para você já? Para mim só está carregando. Está carregando aqui também. Carregando. Pronto, agora sim. Vamos falar primeiro sobre o que é fato. O que é que vocês entendem por fato? Diga aí. Qualquer ideia, qualquer apreensão que vocês tenham de fato. Um acontecimento, professor. Acontecimento, pronto. Um acontecimento é um fato, né? Então, por exemplo, quem poderia me dar exemplos de acontecimentos? Essa nossa aula é um acontecimento? Pelo visto, não, né? Porque ninguém está respondendo. Certo. E aí, continua corroborado, né? Enfim. É que estava no chat. Ah, tá certo, tá certo. Mas sim, é um acontecimento. Acontecimento, né? Acontecimento. O nascimento de uma pessoa é um acontecimento, o assassinato de uma outra pessoa é um acontecimento, sei lá, o contrato de compra e venda de uma pipoca box é um acontecimento e assim por diante, né? Fato é acontecimento, mas a gente precisa também perceber que em torno dessa compreensão de fato existem acontecimentos que são um pouco distantes uns dos outros, né? Por exemplo, eu tenho um acontecimento de matar alguém, esse é um acontecimento, é um fato, né? Mas eu tenho também um fato que é a passagem do tempo. Entende? A passagem do tempo é um fato, porque a gente estabeleceu um padrão dentro da nossa sociedade em que o tempo existe e o tempo também molda os nossos comportamentos. Eu cheguei atrasado nessa aula de hoje justamente para mostrar a vocês que o tempo pode ter repercussão nos nossos compromissos, certo? Então, a gente conta a idade pelo tempo, pela passagem, pelo decurso de tempo. Isso tem repercussão nos seus direitos, isso tem repercussão nas suas obrigações, certo? Então, fato é algo muito abrangente, né? Eu pergunto a vocês, todo fato tem interesse para o direito? Acredito que não. Só aqueles que podem ter alguma procedência jurídica. Algo do tipo. Pensa em alguma coisa que não tem repercussão jurídica? Que não interessa para o direito, algum fato? Professor, o Fernando Oi. colocou nos comentários que no jornalismo o fato precede o acontecimento. Olha aí, já existe uma definição, já existe uma repartição conceitual entre fato e acontecimento, né? E por que, Fernando? Fato precede o acontecimento.
pode até. Boa noite. Boa noite. Pode até pensar assim, quando o senhor perguntou um fato que pode não ter interesse no Sim, direito, né? No jornal, por exemplo, a temperatura hoje está fazendo 37 graus. Não é um fato, mas isso não é de interesse público, a não ser que a temperatura passe do limite, faça 45 graus e tenha pessoas entendi. passando mal. Aí isso gera um acontecimento. E eu acho Certo. que no direito também é assim. É como Pode se ser que fosse assim. pareça um fato simples, mas aí, em decorrência desse fato, gera um Certo, acontecimento, certo, certo. né? Do direito, eu É, acho que passa. eu compreendi. É como se acontecimento fosse um fato qualificado pelo interesse, né? E, assim, o fato de uma árvore ter 14 folhas, ou ter caído uma folha de uma árvore, não tem relevância alguma, né? Não é de interesse do povo saber e, portanto, não vira um acontecimento, né? Por isso que talvez no jornalismo haja tanto apego ou procura pelos grandes acontecimentos, né? pelas coisas mais esdrúxulas, apesar de viralizar vez por outra acontecimentos do tipo Caetano vai passear na calçada, né? Então, enfim, existem acontecimentos que têm essas dificuldades de compreensão de que realmente sejam acontecimentos. Mas vocês têm razão, né, para não repetir o fato aqui, vocês têm razão ao afirmar que aparentemente existem fatos que não têm repercussão, que não têm interesse para o direito. Mas vejam, potencialmente, os fatos podem, em tese, todos os fatos podem ter repercussão para o direito. Aí você vai dizer, professor, mas eu espirrar tem repercussão? Em tempos de pandemia, tem muita repercussão para o direito. Né? O espirro, a tosse, nossa, dizem que enfim, não vou dizer, os executivos estão dizendo não, porque já é uma piada meio inadequada. Mas a gente pode se apegar a esse conceito de fato jurídico como um fato que seja juridicamente qualificado. Por que é juridicamente qualificado? Porque a eles as normas jurídicas atribuem determinadas consequências. Né? Então, quando eu estou falando aqui para vocês, na verdade eu estou falando aqui para uma câmera. Então, assim, poderia não ter relevância nenhuma se essa câmera não pudesse transmitir para vocês essa mensagem. Eu falando aqui, se essa câmera, por exemplo, tivesse desligada, eu falando e tal, pensando que eu estava fazendo alguma coisa, esse é um fato, mas talvez não tivesse repercussão jurídica, a não ser que a gente possa enxergar, como Hans Kelsen, que aquilo que não é vedado é permitido. Então, pelo só fato de eu estar fazendo algo que não é vedado, o direito garante o interesse jurídico, né? O direito garante ou atribui interesse a esse fato, porque ele permite a sua realização. Ok? Bom, mas a relevância maior, de fato, está na sua função. Esse professor, esse civilista, que é Orlando Gomes, né, civilista baiano, ele entendia que a função do fato jurídico era dar propulsão às relações jurídicas. Como assim? O fato faz com que relações jurídicas surjam. Esse já é o grande efeito do fato, né, para fazer um trocadilho aí. Na verdade, o fato ele vai atuar na criação, na extinção ou na modificação da relação jurídica, que a gente vai estudar na próxima quinta-feira. Vamos lá. Como é que o fato atua na criação de uma relação jurídica? O nascimento de uma pessoa, de um bebê, ele cria uma relação jurídica entre pai e filho, entre mãe e filho. Né? É o dever de cuidado, o dever de alimentos, a obediência dos filhos em relação aos pais. Então, o fato humano, né, o fato natural, ele termina criando relações jurídicas nesse caso. O fato também pode extinguir relações jurídicas, quando, por exemplo, as pessoas se divorciam
elas, a partir desse fato, da assinatura do divórcio, a homologação judicial ou num cartório, há uma extinção da relação jurídica que unia o casal no enlace matrimonial, com efeitos jurídicos, certo? E o fato pode também modificar a relação jurídica quando algo acontece e determinada relação ela não é extinta nem é criada, mas ela é apenas modificada. Por exemplo, quando eu estipulo uma multa no caso de descumprimento, ou vamos supor, até o dia do vencimento você paga o seu boleto com 10% de desconto. A partir do dia do vencimento, você perde esse 10% de desconto. Então, o decurso do tempo termina determinando uma modificação na relação jurídica, porque o valor do pagamento é diverso, vai ser modificado, certo? E como é que se classificam os fatos jurídicos? Aí a gente está mais ou menos, a gente colocou mais ou menos como é que a gente imagina essas bifurcações. O fato jurídico lato sensu é justamente o gênero maior de fato jurídico. É o fato jurídico no sentido lato, no sentido largo, né? Então, todos os fatos jurídicos cabem naqueles chamados fatos jurídicos lato sensu. Mas eu preciso também fazer uma certa diferenciação. E a primeira diferenciação que a gente faz é entre fatos jurídicos humanos e fatos jurídicos naturais. Os fatos jurídicos naturais também são chamados de fatos jurídicos estrito sensu, ou no sentido estrito. E por que eles são chamados fatos naturais? Porque a sua realização, a sua concretização independe da vontade humana, certo? Quem poderia me dar um exemplo de fatos naturais que tem repercussão jurídica, portanto, fatos jurídicos naturais? A chuva pode ser um fato jurídico natural? Ó, professor, estão comentando ali enchentes, e eu ia comentar também uma morte, por exemplo. Uma morte. Que, tipo, pode ser algo natural, mas acho que precisa ser investigado, né? Para ver se foi natural mesmo e tal. E se não, e mesmo que não tenha sido assassinato, assim, a pessoa teve um infarto e tudo, isso tem repercussão jurídica? Acho que sim, porque tipo, tem divisão de bens, um monte de coisa. Isso, exatamente. Né? A partir do momento do falecimento de uma pessoa, todos os seus bens, eles se subentendem transmitidos aos seus herdeiros. Certo? Então, claro, é uma presunção jurídica, né? Naquele exato instante se forma um montante fictício, né? E que depois vai ser objeto de inventário ou arrolamento, certo? Então, o fato morte é um fato natural, porque a sua produção depende da vontade humana. Aí você vai dizer, professor, mas se alguém matar outro, a vontade humana aí está querendo que o outro morra, né? Então, cadê? Nesse caso, a morte é decorrente da vontade humana. Sim, mas não é a vontade da pessoa que determina a morte da outra. A rigor, o que a pessoa causa, por exemplo, com envenenamento, é o obstáculo ao funcionamento do organismo daquela sua vítima. Então, são fatos naturais que decorrem a parada cardíaca ou a coagulação do sangue, que impeça a sua circulação e assim por diante. Então, esses fatos biológicos independem da vontade humana. Mesma coisa do nascimento. O nascimento é a pessoa, mas às vezes, né, o nascimento depende da vontade humana, né? Às vezes é meio fortuito, vamos dizer assim. Mas não é a fecundação, ela ocorre, às vezes a pessoa deseja muito e tal, mas não é o desejo, a vontade que determina, de fato, a fecundação e depois
a nidação e tudo aquilo que vocês já aprenderam lá na biologia. Mas os aspectos biológicos, certo? Por mais que você diga, vai, tem que fazer, tem que acontecer, vai. Não, mas o que vai determinar de fato são os aspectos biológicos para dar ensejo a esse fato, ok? A gente poderia também falar na maioridade, por exemplo, curso do tempo até a maioridade, certo? Ou casos fortuitos. Eu falei da chuva, né? A chuva pode ser um fato jurídico? Pode. Se a chuva vier numa tal quantidade incomum para determinada época do ano, pode-se verificar, por exemplo, causas para, vamos supor, houve uma inundação em determinada cidade. Essa inundação pode dar ensejo, por exemplo, à decretação de estado de calamidade pública, pode dar ensejo à revisão de contratos administrativos entre a administração pública. O município está contratando para calçar uma rua, e aí com aquela inundação isso foi tornado impossível. Então o tempo de realização desse contrato vai ser modificado, o valor pode ser modificado, certo? Se era uma chuva prevista dentro da normalidade do que realmente acontece naquele ano. Como todo ano acontece, infelizmente, né, no nosso país, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, sempre tem chuvas, sempre tem deslizamento, sempre tem morte, sempre tem essa agonia, né? Então, assim, é imprevisto, às vezes é imprevista a quantidade, mas, infelizmente, essas fatalidades têm se repetido ano após ano, né? Todo janeiro a gente se depara com uma situação dessa. Então, se é algo previsível, pode-se responsabilizar o poder público, por exemplo, por uma má gestão dos logradouros e que possibilita a queda de árvore, a bocas de lobo tapadas, que causam inundação, prejuízo às casas, pode-se pleitear depois uma indenização do Estado por causa desses prejuízos, entende? Então, da mesma maneira, força maior, né? Quando há algo imprevisto e termina repercutindo nas relações jurídicas. Esses são exemplos de fatos jurídicos naturais ou fatos jurídicos estrito sensu, ok? Isso de um lado. Do outro lado, eu tenho fatos que efetivamente dependem da vontade humana. São chamados fatos humanos ou atos jurídicos lato sensu. Ok? Então, recapitulando, a gente tem fato jurídico lato sensu, dividido em fato natural, que é o fato jurídico estrito sensu, ou o fato humano, que é chamado de ato jurídico estrito sensu, lato sensu. Certo? Esses atos jurídicos lato sensu vão se subdividir, por sua vez, em atos jurídicos estrito sensu e negócios jurídicos. Os negócios jurídicos são aqueles em que há um estabelecimento de uma relação jurídica a partir da vontade humana, certo? E essa vontade humana, ela é dirigida não apenas à prática, não apenas aos efeitos do negócio jurídico, mas também à prática do ato, certo? Então, vamos lá. Contrato de compra e venda é um negócio jurídico, porque as vontades das pessoas, do vendedor e do comprador, elas estão dirigidas não apenas à prática desse contrato, como os efeitos desse ato jurídico. Porque as partes vão estipular valor, as partes vão estipular tempo de pagamento, o objeto desse negócio, tá certo? Então, elas estipulam, as vontades humanas determinam a prática do ato, no momento em que ele firma o contrato, se for o caso, se precisar de um contrato escrito, e os efeitos desses atos. Ok? Diferente do negócio jurídico, né?
é o ato jurídico estrito sensu, porque o ato jurídico também depende da vontade humana, mas a vontade humana apenas para a prática do ato. Os efeitos do ato jurídico estrito sensu geralmente são aqueles definidos em lei. E aí vou dar um exemplo para vocês. A mudança de domicílio. A mudança de domicílio depende da vontade humana. Eu não quero mais morar em Natal, vou morar em Parnamirim. Ou vou morar em Macaíba, certo? Depende da vontade humana. Os efeitos dessa modificação, aí já não depende mais da sua vontade. Né? Não, eu quero morar em Parnamirim para me tornar, sei lá, para poder votar lá. Isso pode ou não acontecer, porque há necessidade, por exemplo, para ser eleitor de um determinado município, existe um período em que você deve residir naquele local, né, antes da eleição, né, você tem que fazer a transferência até determinado prazo, certo? Então, a lei é que vai definir os efeitos desse ato, o ato de se mudar para um outro local, ok? Então, a confissão, quando alguém é investigado ou alguém está investigado no processo criminal, é um ato jurídico estrito sensu, porque você pode assumir a culpa por algo, inclusive, que você não fez. E aí o juiz pode até absolvê-lo, mesmo você tendo confessado. Certo? Se aquela confissão não se coadunar com as demais provas carreadas aos autos. Eu já participei de uma audiência de uma investigação por tráfico. E no tráfico, vocês devem imaginar, muitas vezes as pessoas terminam assumindo determinada quantidade de droga para não dizerem de quem comprou, certo? E depois a recompensa, né? Então, enfim. Ou então, a recompensa maior pode ser o simples você se livrar de uma represália por parte do crime organizado, né? Então, isso aí já vai ser uma recompensa à altura. Mas veja, você confessa um crime, mas os efeitos dessa confissão não é você que vai determinar. É o ordenamento jurídico, certo? Portanto, essa vontade não é determinante para os efeitos do ato jurídico estrito sensu. Ok? Tranquilo? Bem compreendido? E já que a gente está falando em crime, eu vou falar também dos fatos ilícitos. Aí você vai dizer, professor, mas fato ilícito pode ser fato jurídico? As crianças vão dizer, claro, porque talvez o fato ilícito é que faça a chama do direito resplandecente. Né? Não que ele defenda a ilicitude, mas o fato ilícito, ele chama a incidência da sanção. Então, quando a gente está diante de um fato ilícito, ele, na verdade, reforça a característica mais importante do direito, que é a coercibilidade. Certo? Então, o fato ilícito é tão importante quanto o fato lícito para o direito. E é fato jurídico também, fato jurídico ilícito. Alguém que comete um crime, ele tem um comportamento, constitui fato, e esse fato tem óbvia repercussão e interesse para o direito. Certo? Veja o que é que diz aqui o artigo 186 do Código Civil. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Certo? Essa é a definição civilista do ato ilícito, certo? Isso no nosso Código Civil. Então, recapitulando, pergunto a vocês, o ato ilícito é jurídico? Sim ou não?
Sim. Sim, perfeito. E é jurídico por quê? Porque não é que o ato se funde em lei, mas é porque ele tem efeitos jurídicos, certo? Segunda pergunta importante. Todo ato que causa dano é ilícito? Porque veja aqui a definição. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Pergunto a vocês. Todo ato que causa dano é ilícito? Eu só acho que não. Então, por quê? Um dano pode ser causado impunemente. Não sei se for legítima defesa. Perfeito, exatamente. Se o dano for causado em legítima defesa, o próprio ordenamento jurídico retira a antijuridicidade desse fato, certo? Por quê? Porque se a defesa for legítima, de fato, de verdade, o que quer dizer legítima de verdade? Ela foi exercida proporcionalmente à agressão e na medida da sua necessidade e contemporaneamente à agressão, certo? Então, se há uma equivalência entre a agressão e a defesa, pode-se dizer legítima, certo? É assim também o que acontece com o estado de necessidade, o próprio exercício regular de direito, certo? No direito administrativo ainda existe uma outra figura. Quando o Estado ele assume uma responsabilidade mesmo por atos que não causam dano. Então, vamos lá. Eu posso afirmar que nem todo ato que causa dano é ilícito, porque eu posso tirar a licitude por parte da própria intervenção do ordenamento jurídico quando aqueles fatos eles têm uma justificativa, certo? Que de regra é isso. E eu posso ter atos lícitos que causem dano, como é o caso de alguns atos estatais que causam dano. Ou vocês acham que as intervenções do Estado no meio ambiente não causam dano? Né? E eu estou falando das intervenções necessárias. Por exemplo, eu acompanhei a construção do complexo do Quarto Centenário, né? que um dos viadutos passa ali no campus, né? Que vocês vão conhecer diariamente a partir de março, se Deus quiser. E ali havia antes de haver aquele viaduto ali que passa na entrada da universidade, né, por dentro, assim, por debaixo do túnel, né, existia um restaurante mexicano que era o maior sucesso, porque era lindo, assim, até hoje ainda tem um prédio, né, mas um prédio diferente, assim, como se fosse um chapéu, não é um chapéu mexicano, mas é um chapéu, sei lá, de freira, diferente. Já foi muitas coisas ali também. E era um maior sucesso, né? Em Natal, esse restaurante mexicano, porque além da comida ser boa, a vista era maravilhosa. Se debruçava sobre o verde do campus, né, da UFRN. Só que o complexo tirou essa visão. E depois, nada mais deu certo ali, né? O Estado pode ser condenado a indenizar, por exemplo, o dono de restaurante por causa dessa sua perda? Pode. Porque o Estado causou dano. O Estado cometeu algum ilícito? Não. Mas, mesmo assim, o Estado pode assumir responsabilidade civil por atos lícitos. Certo? Quando o Estado desapropria as terras de alguém para fins de reforma agrária ou para fins de interesse público, a construção de uma rua, o alargamento de uma avenida, o ato do Estado é lícito, mas causa dano. E, portanto, ele merece a sua reparação. Ok? Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Esse aqui a gente já enfrentou.
Bom, vamos falar sobre o ato jurídico, né? O ato jurídico, ele vai ter elementos essenciais, que são aqueles que são encontrados em todo ato jurídico, e são eles: sujeito capaz, capacidade do sujeito, licitude do objeto e forma prescrita ou não proibida pela lei, certo? Todo ato jurídico tem esses elementos. Eu tenho que ter um sujeito capaz, eu tenho que ter um objeto lícito e tem que ter uma forma que não seja proibida ou que seja uma forma definida por lei quando há uma necessidade dessa definição, certo? Todo ato jurídico tem que ter. Mas eu tenho elementos naturais do ato jurídico quando, por exemplo, eu estou me deparando com a situação do imóvel. Eu compro um imóvel e esse imóvel ele tem a garantia contra a evicção. Então, eu compro um imóvel de boa-fé. Depois se verifica que aquele imóvel é de outra pessoa, porque estava registrado duplamente no cartório, eu não sabia disso, e eu assinei um contrato e verifiquei no cartório a matrícula. A pessoa que me vendeu, de fato, tinha propriedade, mas houve uma colidência aí. E aí aquele imóvel vai ter que ser devolvido realmente a quem tinha a propriedade. Eu vou perder esse imóvel, né? E por essa razão, toda venda de imóvel ela é garantida contra a evicção, contra a eventual perda em razão de vícios contratuais. Essa, portanto, é uma cláusula ou é um elemento natural desse ato jurídico especificamente, certo? Que é o ato jurídico de compra e venda de imóvel, certo? Ela é natural para esse tipo de ato jurídico. E eu tenho elementos também acidentais, que podem ou não estar presentes no ato jurídico. Por exemplo, quando existem estipulações facultativas num contrato, eu tenho estipulação de sinal, estipulação OARs, né, estipulação de multa em caso de descumprimento, estipulação de sanções para quem descumprir as suas obrigações naquele contrato. Todo contrato tem que ter esse tipo de estipulação? Não. Por quê? Porque esse é um elemento acidental, né? Não é um elemento essencial que tem que estar presente em todo o contrato. Ok? Bom, e aí a gente vai para as classificações, né, pessoal? A gente tem atos jurídicos unilaterais, que são aqueles que são em que são percebidas, em que é percebida apenas uma manifestação de vontade. A doação é um tipo de ato jurídico unilateral, né? Eu tenho só a vontade de doar, a doação pura e simples. E tem os atos bilaterais, como a compra e venda, que a gente já mencionou. A compra e venda, eu tenho o ato, a vontade de quem compra e a vontade de quem vende, certo? Por isso são bilaterais. Eu tenho atos jurídicos, por outro lado, onerosos. O que é um ato jurídico oneroso? É quando ele tem vantagem patrimonial recíproca, né? Então, eu tenho, ainda no contrato de compra e venda, eu tenho vantagem para quem compra, porque vai receber o imóvel, ou aquilo que está comprando, e tenho vantagem para quem vende, que é quem vai receber o dinheiro, certo? Esses são os contratos onerosos. Mas eu posso também estipular um ato jurídico gratuito, porque aí, nesse caso, a vantagem patrimonial é apenas de uma pessoa, é apenas de uma das pessoas da relação. Eu tenho também a classificação, a distinção entre atos comutativos, em que há também uma previsão de benefícios para ambas as pessoas, né? E os aleatórios, em que a vantagem sequer ela é garantida, certo? Então, quando eu faço uma aposta numa loteria oficial,
eu não tenho garantia nenhuma de que aquele meu dinheiro vai se converter no grande prêmio, certo? Mas quando eu contrato a compra e venda de um imóvel, as relações, há uma certa relação de equivalência entre o valor que eu paguei e aquele benefício para quem vai usufruir do bem, certo? E eu tenho aí, por fim, os atos típicos, que são aqueles que são expressamente regulados no ordenamento jurídico, e os atípicos, que são criados pelas próprias partes contratantes, mesmo sem previsão legal específica daquele ato. Eu já falei para vocês aqui, quando eu estava na faculdade, a gente criou uma revista jurídica. E, nessa ocasião, não existia, que era no início da internet, né? Não sei se você deve, como sou velho, não existia um contrato específico no Código Civil regulando, por exemplo, a hospedagem de site. Hoje ainda não tem especificamente esse contrato, né? Então, a gente teve que criar as cláusulas para a efetivação desse contrato, como é que se dariam as propagandas para custear as despesas com a manutenção da revista e assim por diante, certo? Então, esse contrato foi um contrato atípico, certo? Quero ver outro exemplo? Quando as pessoas se casam, hoje no Código Civil, as pessoas podem estipular pactos antinupciais. Isso a gente via muito nos Estados Unidos, nos filmes, né? Se você aguentar e ficar casado até 5 anos, você tem direito a 20% da minha herança. Se você conseguir aguentar até 10 anos, tem direito a 30% da herança no caso de divórcio, né? E assim por diante. Isso está previsto na lei? Não. As partes podem livremente estipular. Hoje, no Brasil, pode haver estipulações dessa natureza, né, nos pactos antinupciais, certo? É, portanto, um ato atípico, não está previsto em lei. O que a previsão que existe é da possibilidade disso acontecer, mas não as cláusulas em si. O ato jurídico, pessoal, como a gente viu em aulas anteriores também, o ato jurídico pode ter defeitos, pode ter problemas, né? Então, o problema mais grave é a nulidade, é o que vai causar a nulidade. Por quê? Porque a nulidade ocorre diante de um vício, de um problema insanável. Não tem como você evitar não tem como você reconhecer efeito aquele ato jurídico. Por quê? Vocês se lembram que os elementos essenciais, né? A gente viu aqui os elementos essenciais do ato jurídico. São o sujeito capaz, objeto lícito, forma prescrita e não proibida. Suponhamos que o sujeito seja incapaz. O meu filho de 6 anos vende a minha casa, né? Então, assim, ele não tem capacidade para vender, ainda que fosse dele a casa. Então, esse contrato seria o quê? Nulo, porque é um vício insanável, certo? Diferente do que poderia acontecer se o meu filho de 16 anos vendesse o celular. Mas ele tem 16 anos, ele não é totalmente capaz para vender. Mas a lei reconhece que a partir de 16 anos ele é relativamente capaz. Ele precisa de um assistente para determinados negócios, para controlar determinados negócios, certo? Então, esse assistente, não é o representante, é o assistente, ele pode referendar depois a venda. Portanto, a gente está diante de um vício sanável. E aí, esse vício sanável, ele dá ensejo apenas à anulabilidade, ou seja, o ato pode ser anulado, mas não necessariamente é anulado. Ok? E, por fim, a gente tem um defeito desses mais drásticos, que é a inexistência de ato jurídico. Como quando alguém, vende sentimentos. Então, assim, o sentimento não é objeto de uma relação jurídica, certo?
Então, ou então quando você pede, eu quero pedir o divórcio, vai na justiça pedir o divórcio, mas você só teve um casamento religioso. Não. Um casamento meramente religioso, ele não enseja o divórcio, porque ele não tem efeitos civis. Geralmente, o que a gente vê como regra são casamentos religiosos que têm efeitos civis. Mas se for só o casamento religioso, sem efeitos civis, você não precisa pedir divórcio, né? Você simplesmente pode se separar no âmbito daquela religião, ok? Das normas daquela religião. E, por fim, pessoal, no âmbito do fato jurídico, a gente vai estudar também a chamada proteção jurídica. E aí a gente tem proteção de diversas ordens. A gente tem uma proteção reparatória, que essa é a proteção, vamos dizer assim, mais comum, mais estudada, mais conhecida. Você vai lá, bate no carro, você é obrigado a ressarcir esse prejuízo. Ou seja, o direito protege quem sofreu aquele prejuízo, certo? Fazendo com que quem causou o prejuízo repare esse dano. Entendem? Então, a defesa reparatória, em outras palavras, é uma autorização que o ordenamento jurídico concede a alguém para invocar a atuação do Estado a fim de reparar aquele dano. Ok? Essa é basicamente a proteção que a gente mais tem contato, que a gente mais conhece, que a gente mais estuda. Mas, ao longo dos tempos, surgiram duas outras modalidades que também merecem atenção e merecem estudo mais aprofundado, né, mais cuidadoso. E um deles é a defesa preventiva, né? Porque muitas vezes, pessoal, a gente observa que a reparação não adianta. O que é que adianta uma reparação em relação à morte de alguém, né? Então, nada vai reparar de maneira fidedigna o prejuízo sofrido pela vítima ou pelos familiares da vítima. Não é verdade? Então, o direito atua preventivamente à ocorrência do dano. Ele quer evitar que o dano aconteça, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente pode imaginar essa defesa preventiva? Tanto no âmbito extrajudicial, portanto, independentemente do judiciário, como no âmbito judicial. E no extrajudicial, eu posso, por exemplo, estipular cláusulas contratuais que me previnam do descumprimento das obrigações por parte da outra pessoa com quem eu contratei. Um exemplo disso, um exemplo dessa cláusula é o chamado sinal, né? O que é o sinal? Você vai lá casar, e aí, todo feliz, não, vou contratar aqui o buffet, né? Vou reservar o salão de festa. Só tem espaço daqui a um ano. Beleza, a gente só casa daqui a um ano e não tem problema. Quando chega faltando um mês antes do casamento, a gente fala, não é bem isso que a gente queria, não vamos casar não, né? Vamos ficar cada um pro seu canto, então a gente vai ficar só mesmo nesse companheirismo e não vai ter uma cerimônia, que a gente já está gastando dinheiro demais, etc. Aí vou lá e comunico, olha, a gente não vai mais querer não. Esse meu amigo, mas como assim? Esse espaço a gente reserva com antecedência porque a procura é muito grande. Né? Então eu vou perder esse dinheiro, simplesmente. Para que isso não aconteça, alguns contratos prevêem a possibilidade de o sinal que é dado ser perdido por quem desiste daquela contratação, certo? Então, eu contratei o salão de festas, dei um sinal, o arras, né? E aí eu perco esse sinal no caso de descumprimento dessa obrigação. Da mesma forma, o que acontece com a chamada cláusula penal, a previsão de multa em caso de descumprimento. É uma maneira preventiva, né? É um instrumento preventivo de você, não é desautorizar ou impedir, mas desestimular alguém, o seu contratante, né, o seu contraente, a não cumprir as obrigações impostas
no âmbito contratual. Ok? A fiança, da mesma maneira, certo? Então, você pede fiança no contrato, né? Um fiador, coisa mais chata do mundo, né? Então, muita gente se incomoda com essa situação, mas, assim, quem é fiador de gente acisada, né? De gente com juízo, não tem muita dor de cabeça, não. E a fiança acontece justamente para garantir a quem está emprestando dinheiro, ou a quem está firmando o contrato, de que, no caso daquele contratante dele ali não pagar, eu assumo a responsabilidade por aquele prejuízo. Então, a outra pessoa, esse fiador, vai arcar com as despesas daquele que não cumpriu com o combinado. Isso tudo no âmbito extrajudicial, mas no âmbito judicial também existem instrumentos de defesa preventiva, né? O mais interessante é o chamado interdito proibitório. O interdito proibitório, ele é um instrumento judicial em que alguém que está verificando que a sua posse está ameaçada, posse de terra, mais das vezes, ele entra com o pedido para que o juiz estipule uma multa no caso de descumprimento do impedimento de invasão. Né? Acontece muito em relação às invasões, às tomadas de terra por parte do MST. Então, os grandes donos de propriedade fazem um pedido na justiça, pedindo para que o líder daquele movimento seja a ele combinada uma multa no caso de invasão, certo? Então, se verifica especificamente dirigida a multa àquele responsável, certo? E também o chamado dano-efecto. Como é que a gente... Deixa eu achar aqui para vocês o que significa esse dano-efecto. Quem visualiza melhor. Artigo 280 do Código Civil. Artigo 1280 do Código Civil diz o seguinte: o proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste, quando ameaça em ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente. O proprietário da pessoa ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste. Então, vamos lá. O seu vizinho está construindo uma casa. Aí a casa eu estou percebendo que ela está meio inclinada, assim. Rapaz, essa casa está tão esquisita. E todo dia ela está um pouco mais inclinada. Já está começando a ter umas rachaduras estranhas, assim. Vez por outra tem um barulho mais complicado. Aí eu digo, rapaz, vizinho, esse negócio vai dar certo, não. Não, fique na sua aí, eu estou construindo aqui, eu estou economizando, né? Não posso realmente arcar com a despesa do que eu queria, eu economizei aqui de material, né? E você vendo naquele prédio cair na sua casa, né, na sua cabeça. Para que isso não aconteça, porque depois a reparação pode ser inútil, né? Você pode ajuizar a ação pedindo ao juiz que determine a demolição do prédio que está irregular ou a sua reparação, certo? Então, isso é um instrumento preventivo importante, ok? E, por fim, pessoal, a gente destaca aqui a chamada autodefesa. A autodefesa, ela é a proteção jurídica do próprio titular do direito, né? Em relação a um prejuízo que seja, ou uma ameaça que seja a ele dirigida, certo? Então, vocês falaram em legítima defesa. Legítima defesa é uma espécie de autodefesa. A própria pessoa pode agir, mesmo que aquele fato seja tido como um fato típico, né, um ilícito típico, mas naquelas circunstâncias, como você está agindo para defender a sua integridade, muitas vezes, o direito reconhece essa possibilidade, né? Ou quem afasta
iniciativa própria e de maneira proporcional qualquer atentado ou qualquer ameaça a um de seus direitos, certo? Essa é chamada autodefesa porque ela é exercida pelo próprio titular. Vamos aqui no Código Civil novamente, no artigo 1210, parágrafo 1º, que diz assim: o possuidor, turbado ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Então, eu estou lá na minha terra, sou latifundiário, lá no Ceará-Mirim, e aí estou vendo que os sem terra estão se aproximando. Aí eu posso impedir que, dentro dessas limitações, né, eu tenho que fazer logo, e os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse, certo? Então, eu não posso tirar... Ei, vocês estão se aproximando, aí dou metralha. Não, aí já não é tido como indispensável essa manutenção ou restituição, certo? Tem que haver essa equivalência. Ok? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Bem compreendido. Lembrando, então, apenas para aqueles que não escreveram cordel, que o façam até hoje, que é o último dia, certo? E na próxima quinta-feira a gente conclui o assunto da nossa disciplina. Na terça que vem, certo, cara? Na terça que vem, eu pretendo convocar vocês para uma despedida, né? E também para mostrar, talvez, se houver tempo para eu realizar isso, mostrar para vocês o resultado em primeira mão desse cordel, ok? Então, pessoal, boa noite e até a quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite.